E aí, galerinha, tudo certo com você? Eu espero que sim. Bom, seja bem-vindo, seja muito bem-vinda a essa aula onde hoje a gente vai falar sobre permutação. Galerinha, permuta, certo? É a ideia de troca, certo? Então, quando a gente está falando de permutação, a gente está falando de troca de lugar, certo? Mas uma coisa que vem muito acoplada com a permutação é o fatorial. Então, a gente vai primeiramente trabalhar aí o conceito fatorial, ver o que é uma permutação e ver o que é uma permutação com repetição. Isso é o que será visto na aula de hoje. Depois a gente coloca a mão na massa e trabalha bastante. Mas antes, queria mais uma vez chamar a sua atenção e lembre-se, não tente buscar padrões de análise combinatória. Simplesmente tente interpretar, entender a questão, organizar, montar e desenvolver. Cada questão é uma realidade diferente. E galerinha, não se apega às fórmulas. Entende o que tem que ser feito, certo? E aplica. É 1000 vezes melhor para ti. Lembra-se que 90% das questões tu consegue resolver por PFC. Beleza? Então, bora lá. Vamos embora. Vamos aí falar de permutação. Se liga. Como eu disse a vocês, antes de mais nada, vamos falar de fatorial. E o que é fatorial? É um número assustado? Não, nada disso. Então, se eu chego aqui, olha o 4! Não, brincadeira. Eu poderia cortar isso aí na edição, né? Mas, enfim, bora lá. O 4. O que é o 4 fatorial? O 4 com uma exclamação, certo? É exatamente essa exclamação é a operação fatorial, que é a multiplicação do número por todos os seus antecessores até chegar a 1. Então, 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Que isso, se a gente organizar, é 24. 7 fatorial é 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Fatorial é apenas isso. É pegar um número e multiplicar ele por todos os seus antecessores até chegar a 1. E aí, por exemplo, se tu parar e pensar, isso aqui é a mesma coisa que 4 fatorial. Então, também poderia reescrever o 7 fatorial dessa forma. 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 fatorial. E saber reescrever dessa forma vai te ajudar a fazer algumas operações aí nas questões, certo? Vai te ajudar, inclusive, bastante na nossa próxima aula, que é combinação. Beleza? Tranquilo? Então, vamos lá ver o que é uma permutação. Como eu disse a vocês, permutação é uma troca, certo? Uma troca de posição e que se obtém uma nova combinação. E uma coisa que a gente usa bastante é anagrama. Então, se tu vê uma questão falando a palavra anagrama, tu já consegue entender que ele está falando de permutação. E o que é um anagrama? É exatamente pegar as letras de uma determinada palavra, trocar de posição, formando novas palavras, fazendo sentido ou não gramaticalmente. Por exemplo, ele dá aqui, amor. Amor, eu posso escrever, por exemplo, Roma. Posso escrever, Omar. Posso escrever, O-M-R-A, obra. Não faz sentido na linguagem, mas é uma nova palavra, certo? Então, um anagrama é isso, a gente trocar a posição das letras, certo? Formando novas palavras e aí fazendo sentido ou não na língua portuguesa. Então, preste atenção, a permutação, quando a gente fala da troca de posição, como tem a mesma quantidade de elementos trocando somente entre as posições, certo? A gente usa o fatorial. É isso que eu quero explicar a vocês. Mas, não se aperreia na fórmula. Por quê? Tu tem 4 letrinhas, 1, 2, 3, 4, que vai trocar de posições. Ou seja, a primeira opção vai ser 4. 3 opções, 2 opções, 1, porque eu tenho aqui apenas para usar R, O, M, A. Certo? Então, aqui pode ser qualquer uma das 4. Na primeira pode ser qualquer uma das 4. Já usou uma, sobrou 3, depois 2, depois 1. E isso seria o 4 fatorial que é dado na fórmula. Mas se tu não se apegar à fórmula, tu pode fazer para o princípio fundamental da contagem,
que isso aí é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Porque para formar o anagrama, tu precisa da letra R, da letra O, da letra M e da letra A, Roma, certo? Então, a gente vai ter aí, ó, 24. É isso, apenas isso. Beleza? Tranquilo, de boa. Então, ó, vamos embora. Se liga aí. Agora, permutação com repetição. A ideia é a mesma, certo? Agora, se existir repetição, a gente precisa fazer a divisão, porque a divisão é exatamente para retirar a repetição. Tá, aí é uma fórmula legal que tu precisa estar atento, certo? Mas não se apegar à fórmula, mas se apegar que se existe repetição de letras, se existe a repetição de número, tu precisa, certo, dividir pela repetição, certo? Esse casinho aqui, ele está fazendo exatamente o papel das repetições. Quando eu fiz aqui o slide, eu acabei errando e coloquei a palavra amor, que não tem repetição. Então, vamos colocar uma palavra nova, certo? Vamos botar aqui arara. Quando a gente olha para arara, o que acontece com arara? Arara são 5 letras. Dessas 5 letras, o A repete 2 vezes. Já o R repete 3 vezes. Opa, perdão, troquei, né? O R 2 vezes e o A 3 vezes. Só para ver se vocês estavam atentos. Então, ó, preste atenção. Então, se eu tenho 5 letras, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Certo? Eu tenho um A, R e R. Então, qualquer um pode vir aqui, ó, 5, 4, 3, 2, 1. Isso seria o 5 fatorial. Mas lembra de dividir pela repetição. O A repete 3 vezes, então vai ser, ó, 3 fatorial. O R repete 2 vezes, então vai ser, ó, 2 fatorial. Então, isso vai ser, ó, 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. Aquilo que eu te disse lá no início da aula para facilitar a operação, porque aqui vai ficar, ó, 3 fatorial e 2 fatorial, que é 2 vezes 1. Aí posso cortar 3 com 3, 2 com 4 vai dar 2, então vai ficar em cima 5 vezes 2, 10. E embaixo vai ficar 1. Ou seja, eu consigo formar 10 anagramas diferentes com a palavra arara. E por que eu preciso fazer essa divisão? Porque, gente, se eu trocar esse A com esse A de posição, a palavra vai mudar? Não, vai continuar arara. Outra forma que a gente tem de escrever isso, ó, eu tenho a permutação de 5 letras com repetição de 3 e 2. E seria a mesma coisa, 5 fatorial, 3 fatorial, 2 fatorial, que dá 10, porque a gente já fez essa continha. Beleza? É isso, galera. Então, ó, se liga. Permutação é uma troca de posições, ou seja, todos os elementos vão continuar ali dentro, apenas trocando de posição, certo? Com repetição, se existir repetição, eu preciso dividir para tirar essa repetição. Mas tudo a gente consegue fazer pelo princípio fundamental da contagem. Coloca os tracinhos, conta as possibilidades. Se existir repetição, tu divide. Se não, tu segue tua vida aí feliz da vida, certo? Então, ó, bora colocar a mãozinha na massa aí e entender como isso funciona na prática. Ó, uma senha de internet é constituída de 6 letras e 4 algarismos, em que a ordem é levada em consideração. Eis que uma senha é possível. Opa, já existe repetição. Então, eu vou precisar dividir. Beleza? Então, ó, se liga só, preste atenção. Quantas senhas diferentes podem ser formadas com 4 letras A, 2 letras B e 4 algarismos iguais a 7. Ou seja, a gente tem uma senha de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, de 10 letras, certo? 10 algarismos, 10 opções, né? Porque tem números também, né? 10 opções, onde a gente tem o A, que se repete 4 vezes, a gente tem o B, que se repete 2 vezes, e a gente tem o 7, que se repete também 4 vezes. E aí tu pode fazer por análise por princípio fundamental da contagem, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
que é 10 fatorial, e lembrar de dividir pela repetição. 4 fatorial, 2 fatorial e 4 fatorial. Então, ó, se liga, vai ficar 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4 fatorial. Aí 4 fatorial, 2 fatorial é 2 vezes 1, vezes 4 fatorial, que é 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. E agora, bora simplificar essa parada aí, ó. 4 fatorial com 4 fatorial. 4 vezes 2 dá 8. 3 vezes 2 dá 6. Então, sobrou aí pra gente quem? Né? O 10, o 9, o 8. Opa, perdão, o 8 não. O 7 e o 5. Embaixo só sobrou 1, então não vou me estressar. Então, a gente tem aí 10 vezes 9, 90, mais, vezes, né? Vezes 7, vezes 35, né? Vamos facilitar a vida da gente. Então, a gente tem aí, ó, 3.150, letra C, de tudo certo. Ou você também, se preferir, pode fazer usando a fórmula, que é permutação de 10 com repetição de 4, 2, 4, que vai ser a mesma coisa, né? 10 fatorial, 4, 2, 4 fatorial, que a gente acabou de ver, que é 3.150. Gente, é entender a questão e aplicar. Mais uma vez, você só vai pegar a prática e o costume exercitando bastante. Então, bora lá. Vamos embora. Uma vendedora de roupas está arrumando os cabides de uma vitrine de uma loja. Ela deve pendurar 5 camisas, 3 bermudas e 2 casacos na vitrine, de modo que cada peça fique um do lado do outro sem a sobreposição, ou seja, todo mundo bonitinho um do lado do outro. Quantas são as disposições possíveis nessa arrumação, de modo que as peças de um mesmo tipo fiquem sempre juntas? Então, isso é importantíssimo, porque a gente tem 5 camisas, a gente tem 3 bermudas e 2 casacos. E a gente precisa entender uma coisa, que está acontecendo duas coisas. Dentro das camisas tem a organização das camisas e também temos a organização da posição de casaco, bermuda e camisa. Então, bora lá. Antes de mais nada, a gente tem que entender que a gente tem aqui que organizar os casacos, as camisas e as bermudas, certo? Então, a gente tem aqui 3 opções, 2 opções e 1 opção, certo? Seria 3 fatorial, certo? Que daria 6. Mas é importante entender que dentro das camisas, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, certo? E elas podem estar em qualquer posição. Concorda comigo? Então, isso seria 5 fatorial, porque eu tenho 5 camisas, 4, 3, 2, 1. Das bermudas, a mesma ideia, 1, 2, 3. Então, 3, 2, 1, também 3 fatorial, 6. Já os casacos, a gente tem apenas 2 opções, 2 e 1, 2 fatorial, que dá 2, certo? Acabei que eu fiquei aqui na frente um pouquinho, de chegar um pouquinho para o lado, certo? Então, ó, se liga. Então, eu tenho que cuidar da organização da camisa, bermuda e casaco para a galera ver, e ainda tenho que ver a organização das camisas e a organização das bermudas e a organização dos casacos. Então, a gente vai ter aí um processo multiplicativo do I, né? 6 vezes 5 fatorial, vezes 6, vezes 2. 5 fatorial é 120. Então, a gente vai ter que, aí, ó, 6 vezes 6, 36, vezes 2, 72, vezes 120. E 72 vezes 120, a gente tem aí, ó, 8.640. Letra E, de exatamente o que a gente queria. Tudo que a gente tem que prestar atenção é na questão. Ela manda o comando para a gente. São 5 camisas, 3 bermudas e casacos, onde sempre os modelos têm que ficar juntos, ou seja, todas as camisas juntas, todas as bermudas juntas e todos os casacos juntos. Então, tem que ainda a maneira de ver casaco, bermuda, camisa, ou camisa, bermuda, casaco, camisa, certo? Mas, além disso, eu tenho a organização entre os blocos,
Porque eu tenho um bloco de camisa, um bloco de bermuda e um bloco de casaco. E entre as posições que a gente pode ter são 6 modelos de organizações. Mas a gente ainda tem, além, as organizações das camisas e organizações das bermudas e organização de casacos. Sempre o I. Organiza, calcula tudo organizadinho como é o I, multiplica e prio. Beleza? Tranquilo. Então, ó, vamos embora. Vamos para mais uma. Questãozinha clássica, certo? De caminhos. Então, ó, preste atenção. A gente tem aí, ó, na figura a seguir, as linhas horizontais e verticais representam ruas e os quadrados representam quarteirões. A quantidade de trajetos de comprimento mínimo ligando A e B, gente, o menor caminho que a gente pode fazer em um objetivo é ir em direção a ele. E em direção de A até B, eu só vou poder ir para cima e para a direita. Porque eu não posso ir na diagonal, tem que ir pelos quarteirõezinhos, certo? Pelas ruas, então só posso ir em frente e direita, em frente e direita, em frente e direita. Certo? E, gente, esse tipo de questão, disse a vocês que o sempre é raro, né? Mas acontece. E esse é um tipo de sempre. Nesse tipo de questão, gente, qualquer caminho que você tentar, sempre vai usar as mesmas quantidades para cima e as mesmas quantidades para a direita. Se liga só. Vou escolher esse caminho aqui, ó. Cima, cima, cima. Direita, 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 direita. Ou seja, a gente andou 8 caminhos, certo? Desses 8 caminhos, foram 3 para cima e 5 para a direita. Vou escolher outro caminho totalmente aleatório. Direita, cima. Direita, 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 cima. Direita, cima. Mesma coisa, ó. Cima, cima, cima. 3 para cima. Direita, 1, 2, 3, 4, 5. Não importa o caminho que você pegue, mas sempre que você for em direção de A para B, como ele pediu o mínimo possível, então o mínimo possível é sempre em direção do que a gente quer, que é sair de A e ir para B. E ele está exatamente seguindo esse caminho, cima e direita, porque são ruas, então eu não posso ir por dentro do quadradinho, não posso ir pela diagonal, certo? Tem que ir pelas ruas, cima e direita. Então, se eu tenho 3 caminhos para cima e 5 para a direita, a única coisa que vai mudar é a permutação entre elas, porque sempre vai ter cima, 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 direita, 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 direita. Aí o outro caminho que eu fiz ficou direita, cima, direita, 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 cima, direita, cima. Ou seja, só vai permutar, ou seja, se apenas vai trocar de lugar, permutação. Então, eita, tem repetição, cima e direita. Então, se tem repetição, ó, a gente já viu que são 8 caminhos, repetição de 3 e 5. Aí já estou fazendo diferente para te dar um gatilho também para ganhar tempo. 8 fatorial, 3 fatorial, 5 fatorial. Então, isso vai ser 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 fatorial. 5 fatorial, 3 vezes 2 vezes 1. Então, a gente vai ter aí, ó, 5 fatorial com 5 fatorial, 3 vezes 2, 6. Então, 8 vezes 7 vão ser 56 opções, certo? Ou seja, letra E de exatamente o que a gente queria. Beleza? Tranquilo, suave, de boa, né? Então, é isso, galerinha. É isso que eu tenho para trazer para vocês em relação à permutação. Veja que não muda muito do que a gente fazia em princípio fundamental da contagem, mas a gente precisa ficar atento agora quando existir a repetição. Beleza? Então, fica ligado aí. Quando tem repetição, tem que dividir. De resto, faz o princípio fundamental da contagem, fica fazendo os tracinhos, cria esse hábito, porque se você não é tão familiarizado com análise combinatória, tá fazendo esses tracinhos, vai te ajudar muito a enxergar melhor a questão. Beleza? Então, parabéns por chegar até aqui, obrigado por sua dedicação e qualquer coisa é só falar que eu estou à disposição. Um cheiro grande e te espero na próxima aula. Tchau, tchau!